Mas, mal tinha ainda começado quando um grupo de alunos das escolas de escribas, destacando-se da multidão, interrompeu o mestre, perguntando-lhe: Rabi, sabemos que és um professor, que está certo, e sabemos que proclamas os caminhos da verdade e que serves a Deus, pois não temes homem algum. Sabemos também que não te importa quem sejam as pessoas. Senhor, somos apenas estudantes e gostaríamos de conhecer a verdade sobre um assunto que nos preocupa. É justo para nós dar tributo a César? Devemos ou não devemos dar? Naquele instante, um dos serventes de Nicodemo, que professava havia algum tempo a doutrina de Jesus, fez um comentário em voz baixa, lembrando-nos que aquela impertinente interrupção fazia parte do plano estabelecido na fatídica reunião do Sinédrio do dia anterior. Os fariseus, escribas e saduceus, com efeito, tinham unido seus votos para, em princípio, formarem grupos especializados, que procurassem ridicularizar e desprestigiar publicamente o Galileu. Aquele silêncio peculiar, próprio dos momentos de grande tensão, foi quebrado pelo Nazareno que, em tom irônico, como se conhecesse perfeitamente a falsa ignorância daqueles rapazes, entre os quais se encontrava uma especial representação dos herodianos, perguntou: Por que vindes assim provocar-me? E, imediatamente, estendendo a mão esquerda para os estudantes, ordenou-lhes em voz firme: Mostrai-me a moeda do tributo e eu vos responderei. O porta-voz dos alunos entregou-lhe um denário de prata e o mestre, depois de olhar para ambas as faces, recomeçou: Que imagem e inscrição tem esta moeda? Os jovens entreolharam-se com estranheza e responderam, dando como certo que o rabi conhecia perfeitamente a resposta: A de César. Então, respondeu Jesus, devolvendo-lhes a moeda: Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus e a mim o que é meu. A multidão, maravilhada ante a astúcia e sagacidade de Jesus, rompeu em aplausos, enquanto os aspirantes a escribas e seus cúmplices, os herodianos, se retiravam, envergonhados. Instintivamente, enquanto Jesus contemplava aquele denário, tirei da bolsa uma moeda semelhante e examinei-a atentamente. Aquele grupo era partidário da dinastia de Herodes e, entre outras missões, cabia-lhe denunciar à autoridade romana qualquer movimento ou ataque, mesmo verbal, contra César. O denário de prata era uma moeda que corria legalmente naquele tempo. Segundo o Papai Noel, equivalia a pouco menos do soldo de 2 dias de um legionário romano. Nos tempos de César, o estipêndio anual de um soldado romano, legionário, era de 150 denários. Augusto lhe acrescentaria um reforço de soldo, atingindo os 225 denários de prata ou 3.600 asses. Esta importância foi confirmada por Tácito em tempos de Tibério, ano 17. Denis Indiem Acebus animam et corpus a estimari. Os centuriões, por seu lado, recebiam 2.500 denários/ano e os chamados primiordines 5.000, n. Do M. Numa das faces tinha a imagem de César, sentado de perfil numa cadeira. À sua volta podia ser lida a seguinte inscrição: Pontife Maxim. Na outra face a efígie de Tibério coroada de louros, com outra legenda à volta: Ave Augustus te Caesar divio. Aquela nova armadilha pública fora muito bem planejada. Todas as pessoas sabiam que o denário era o máximo tributo que a nação judaica tinha de pagar, inexoravelmente, a Roma, como sinal de submissão e vassalagem. Se o mestre tivesse negado o tributo, os membros do Sinédrio teriam corrido imediatamente ao procurador romano, acusando Jesus de sedição. Se, pelo contrário, se tivesse mostrado partidário de acatar as ordens do império, a maioria do povo judeu teria se sentido ferida no seu orgulho patriótico, com exceção dos saduceus, que tinha gosto em pagar o tributo. Foram estes últimos os que, poucos minutos depois deste incidente, e seguindo a estratégia preparada pelo Sinédrio, se encaminharam para Jesus, que tentava continuar com os seus ensinamentos, preparando-lhe uma segunda armadilha. Mestre, disse-lhe o porta-voz do grupo, Moisés disse que, se um homem casado morresse sem deixar filhos, seu irmão devia aceitar a esposa e lançar semente pelo irmão falecido. Aconteceu, então, este caso. Certo homem, que tinha 6 irmãos, morreu sem descendência.
Seu irmão seguinte aceitou a esposa, mas também morreu cedo e sem filhos. E o mesmo fez o segundo irmão, que, igualmente, morreu sem prole. E assim até os 6 irmãos terem aceitado a esposa e todos faleceram sem filhos. Então, depois de todos eles, também a esposa morreu. Eis o que te queríamos perguntar: quando ressuscitarem, de quem será a esposa? Ao escutar a dissertação do saduceu, alguns dos discípulos de Jesus moveram negativamente a cabeça, em sinal de desaprovação. Segundo me explicaram, as leis judaicas, nestes aspectos, havia muito que era letra morta para o povo. Além de que aquele caso tão concreto era muito difícil de se tornar realidade. Só algumas comunidades de fariseus, os mais puristas, continuavam a respeitar e a praticar o chamado matrimônio de levirato. O rabi, embora sabendo a falta de sinceridade daqueles saduceus, transigiu em responder. E disse-lhes: errais todos ao fazer tais perguntas, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder vivente de Deus. Sabeis que os filhos deste mundo podem casar-se e ser dados em matrimônio, mas não pareceis compreender que os que se tornam merecedores dos mundos vindouros através da ressurreição dos justos não se casam nem são dados em matrimônio. Os que experimentam a ressurreição de entre os mortos são mais como os anjos do céu e nunca morrem. Estes ressuscitados são eternamente filhos de Deus. São os filhos da luz. Mesmo vosso pai, Moisés, compreendeu isto. Ante a sarça ardente ouviu o pai dizer: sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacob. E assim, juntamente com Moisés, eu declaro que meu pai não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Nele, todos vos reproduzis e possuís a vossa existência mortal. Os saduceus retiraram-se em grande confusão, enquanto os seus seculares inimigos, os fariseus, respondiam gritando: verdade, 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 mestre. Respondeste bem àqueles incrédulos. Fiquei novamente surpreendido, tal como aquela multidão, pela sagacidade e reflexos mentais daquele gigante. Jesus conhecia a doutrina desta seita, que só aceitava como válidos os 5 textos chamados os livros de Moisés. E recorreu precisamente a Moisés na sua resposta, desarmando os saduceus. Mas, do meu ponto de vista, os fariseus que aplaudiram o mestre também não entenderam a profundidade da mensagem do Nazareno, quando aludiu com voz vibrante aos que experimentam a ressurreição de entre os mortos. Os santos ou separados, como popularmente eram conhecidos os fariseus, acreditavam que, na ressurreição, os corpos se levantavam fisicamente. E Jesus, nas suas afirmações, não se referiu a este tipo de ressurreição. O mestre parecia resignado a suspender temporariamente a sua pregação e esperou em silêncio uma nova pergunta. A verdade é que chegou pouco depois, dos lábios daquele mesmo grupo de fariseus que simulara tão calorosos elogios ao rabi. Um deles, apresentando-se a Jesus, expôs um tema que novamente comoveu a multidão. Mestre, disse, sou advogado e gostaria de te perguntar qual é, em tua opinião, o maior mandamento. Sem conceder um segundo sequer à reflexão, e elevando mais ainda a sua poderosa voz, o gigante respondeu: não existe mais que um mandamento e é ele o maior de todos. É este: ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é uno. E ama-lo-ás com todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo é como este primeiro. Na realidade, sai diretamente dele amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que estes, neles se baseiam toda a lei e os profetas. Aquele homem de leis, comovido pela sabedoria da resposta de Jesus, inclinou e louvou abertamente o rabi. Verdadeiramente, mestre, disseste bem. Deus, bendito seja. É uno e nada mais há senão ele. Amá-lo com todo o coração, entendimento e força e amar o próximo como a si mesmo é o primeiro e o grande mandamento. Estamos de acordo em que este grande mandamento tem de ser considerado muito mais em conta que todas as oferendas e sacrifícios que se queimam. Ante semelhante resposta, o Nazareno sentiu-se satisfeito e sentenciou, ante o espanto dos fariseus:
Meu amigo, noto que não estás longe do reino de Deus. Jesus não se enganava. Naquela mesma noite, em segredo, aquele fariseu veio ao acampamento situado no jardim de Getsemane, sendo instruído por Jesus e pedindo para ser batizado. Aquela sucessão de fracassos dialéticos acabou por dissuadir os restantes grupos de escribas, saduceus e fariseus, que começaram a retirar-se dissimuladamente. Ao ver que não havia mais perguntas, o galileu levantou-se e, antes de os venenosos sacerdotes desaparecerem, lançou-lhes esta questão: uma vez que não fazeis mais perguntas, gostaria eu de vos fazer uma. Que pensais do libertador? Quer dizer, de quem é filho? Os fariseus e seus sequazes ficaram como que eletrizados, enquanto um murmúrio percorria aquela zona do terreiro. Os membros do templo deliberaram durante alguns minutos e, finalmente, um dos escribas, apontando um dos papiros que trazia atado ao braço direito e que continha a lei, respondeu: o Messias é o filho de David. Mas o Nazareno não se contentou com esta resposta. Ele sabia que existia uma azeda polêmica sobre se era ou não o filho de David, mesmo entre os seus próprios adeptos, e reforçou: se o libertador é na verdade o filho de David, como é que no salmo que atribuís a David ele próprio, falando com o Espírito, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que faça dos teus inimigos o escabelo dos teus pés. Se David lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? Os fariseus e responsáveis do templo ficaram tão confusos que não se atreveram a responder. Pela hora quinta, às 11 da manhã, aproximadamente, Jesus deu por concluída a sua estada no templo e, dado ser tempo de almoçar, encaminhou-se com os discípulos para a porta tripla com o fim, segundo me comentou o próprio Pedro, de se dirigir à casa de José de Arimateia, na Cidade Baixa.